Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram ou se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide aos que os vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, até o 12, e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vamos orar? Cubra sua cabeça. Deus, tua palavra em parábolas, Pai, nos ensina muitas coisas, Pai. Que a tua igreja cresça neste conhecimento, para termos, Pai, prudência, como agirmos nesse mundo, como andamos nesse mundo, para que possamos despertar do sono, Pai, deste versículo 5, que está, Pai, visivelmente afetando todos os seus filhos neste mundo. Em nome de Jesus, desperta-nos nessa noite através da exposição das verdades, aqui do livro santo do Senhor, em nome de Jesus. 10 virgens, ou seja, 10 damas de honra, como mandava a tradição judaica. Era uma tradição do povo judeu. Quando ia ter um casamento, separavam-se 10 virgens, 10 damas de honra, como nós temos no nosso casamento, para esperar. O casamento começava na casa da noiva. Então o noivo ia até a casa dela, e quando o noivo apontava lá, chegando, as damas de honra, essas virgens, os recebia o noivo, e acompanhava o noivo até a entrada da casa do noivo, para festejar, para as bodas. Então eles eram damas que acompanhavam, essas virgens, eram damas de honra que levavam o noivo até a entrada da sua casa, e entravam com eles para essas bodas, para realizar essa grande festa do casamento. Então quer dizer isso, não tem nada dessas mensagens, sabe? Desse muçulmano, né, louco aí que fala que vai ter 10 virgens no céu, nada disso, são tradições judaicas. Só para quebrar o gelo aqui um pouquinho, né? Eram damas de honra de casamento, que estavam preparando, esperando o noivo chegar, para recebê-lo, leva até a casa da noiva e acompanha até a sua casa para a festa. Era mais ou menos isso. Então Jesus pega essa parábola e nos ensina algumas coisas. E para o casamento que era realizado à noite, as lâmpadas, que na verdade eram tochas, né, eram necessárias para que esse cortejo acompanhasse, iluminasse as coisas no caminho. Então Jesus vai nos ensinar, através desta parábola, como será a entrada no seu reino daqueles que o aguardam. Como deveríamos estar preparando o noivo que se aproxima. Como deveríamos nos portar. Estar à sua espera. Aqui o esposo, já perceberam, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o noivo. É Ele que é representado dessa forma, lá no Salmo 45, como noivo. Em todo o Novo Testamento fala que Jesus, na figura de um noivo, recebendo a sua noiva, a igreja. Então, é uma posição maravilhosa, essa identificação, que mostra, evidencia esse amor singular de um marido para uma mulher, não é? Essa fidelidade inviolável, esse amor superlativo que Cristo tem pela sua igreja, por nós. Vê que relacionamento, Ele nos tem como dele, sua noiva, preciosa. Ninguém pode tocar nesta noiva. Imagine mexer com a Pauline. Olha o tamanho do homem ali. Michel também, quando tiver a sua Rebeca, né, Michel?
Nós estamos orando, Michel, que Deus está revelando que está por aqui, hein? Amém. Então, quando você mexe com a noiva de alguém, então nós usamos a Escritura usa essas figuras de linguagem para entender. Está vendo só como é que é interessante? Nós somos uma só carne, eu e o André. Mexeu com o André, mexeu comigo. Então Cristo ama muito a sua igreja. São então assim figuras de linguagem que nos expressam cuidados, amor, fidelidade. Então agora os crentes são casados com Cristo. Nós somos dele, né? Uma noiva deve amar também o seu noivo. Não é assim que funciona? Uma noiva naturalmente ama. Ela se mantém casta, pura, separada, imaculada. Vê como é que combina bem essas palavras, né? Então, e a noiva agora, em palavras vividas e vívidas, ela diz que pertence ao noivo. Olha, eu não posso. Tentaram chavecar André quando eu estava noivo com ela, né? Ela deu um monte de fora nos homens. Eu pertenço, eu estou destinado. Não é, amor? É. Então nós não temos mais relação com esse mundo, nós estamos separados. Tem até um testemunho que eu posso falar para vocês depois que aconteceu, mas depois eu falo. Enfim, então nós temos o relacionamento, esse relacionamento íntimo com Deus. Você tem esse relacionamento íntimo com Deus, como Ele fosse seu possuidor de fato? Como noivo, como noiva, como dele, nós conhecemos o nosso noivo, quem ele é, seus atributos, o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele espera. O manual dele está aqui na sua frente, a Escritura. Seus atributos, os seus gostos, o que ele odeia, o que ele ama. É a mesma coisa eu chegar em casa hoje e André colocar um samba no rádio lá. Vou olhar para a cara dela assim, nunca gostei de samba, não gostei dessas coisas, mas o meu gosto não é esse. Então nós temos que conhecer o que Deus ama e o que Deus não ama. Amém? Então, ele também, o noivo, é porque hoje está muito bagunçado esse negócio de noivo, né? Casamento, então, nem me fale. Eu conheço alguns casos, casados, de casamento, de pessoas casadas, que a mulher não sabe a senha do banco do marido, não sabe quanto ganha, não sabe onde ele vai, e vice-versa. Então não é um casamento, nem uma só carne. Nem contrato é, porque contrato você tem que saber tudo, não é? Isso é uma palhaçada que está acontecendo aí. Mas nesse caso, ele tem e deve nos moldar, ordenar, decidir o que nós vamos fazer, como vamos nos vestir. O noivo já decide todas as coisas, né? Enfim, então essa relação mística de Cristo com a sua igreja, sendo nosso marido, tem a ver com essa intimidade, com esse direito sobre nós. É o marido que manda em casa ainda, viu? Queira a sociedade moderna falar que não, mas é o homem que decide. É ele que, sobre ele pesa essa responsabilidade. Acontece que muitos homens são muito banana, são muito mole. Não pode mandar nem... Bem. Então agora nós somos dele. Olha o que Oséias fala sobre esse casamento. 2,19. Eu vou passar rapidinho essa introdução. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, benignidade, em misericórdia. Olha o casamento. Quem não quer um casamento desse? Um marido, um esposo, alguém que vai nos ter, que é misericordioso, que é justo, que é bondoso. Desposar-te-ei para sempre. Então há um enlace matrimonial, há essa expectativa delas, das virgens, para esse laço, para essa coisa espiritual acontecer. E essa solenidade toda que nós estamos aqui querendo chegar até o final da pregação, da mensagem, é reservada para o grande dia. O dia em que a noiva, a esposa do Cordeiro estiver pronta. Nós estamos nos moldando. Apocalipse 19:7 diz assim: porque vindas são as bodas do Cordeiro, já a sua esposa se aprontou. Nós estamos nesse inteirinho, nesse tempo assim. Quando você está quase chegando lá, nós estamos esperando esse dia. Elas saíram, esperando, as 10 virgens, saíram. O reino dos céus é assim mais ou menos. Elas estão ali na expectativa, o noivo vai chegar daqui a pouquinho. Então aqui as virgens representam aquelas pessoas que professam a religião
não é? São membros de igrejas aqui representadas como damas de companhia. Essas virgens aqui são membros de igreja. Elas devem ser apresentadas virgens a Cristo. Lá em 2 Coríntios 11:2, Paulo usa esse texto, esse tema, para falar de como a igreja deve e vai ser apresentada para Cristo. Virgem, imaculada, santa. Ele usa o mesmo texto. Ou seja, sem contaminação na carne, sem estar em aliança com o mundo, sem estar, namorando o mundo, mas totalmente esperando o seu noivo para ser possuído, ser levado dessa casa para a casa dele. Então a função dessas virgens é encontrar-se com o esposo. Assim honrarão a ele. A missão da igreja é se encontrar, estar pronta a estar com Cristo, para honrar a ele. Ele é o rei, para acompanhar esse esposo para a ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a nossa grande expectativa. Então nós vamos ver agora a natureza do cristianismo aqui. Vejam, meus irmãos, como cristãos que nós somos servos de Cristo para honrá-lo como esposo glorioso. Nós somos chamados para servir a Ele, para sermos dele em louvor. Nós somos a coroa dele, nós somos aquilo que ele alcançou, nós somos a sua recompensa, o fruto do seu penoso trabalho. E especialmente quando ele vier na glória, glorificado com os seus santos. Há uma ordenança à igreja. E ele espera encontrar a igreja com as suas lâmpadas acesas. Portanto, nós devemos segui-los como servos. Como servos que somos, honrá-los como servos honrados fazem aos seus mestres. Você conhece algum seguidor fanático de alguma coisa? A pessoa não falha. Meu sogro é um deles. Não perde um jogo, não perde. Fanático pelo futebol. Olha, se de 10 jogos por dia estiver, ele cumpre o que ele fala. Eu gosto de futebol. Então nós, como cristãos, não deveríamos atenuar esse tipo de comportamento. Jesus disse assim, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então não há como ser cristão sem segui-lo. Não há como ser cristão sem andar segundo as suas palavras. Então essas são características de verdadeiros cristãos, que entenderam, ouviram, caminham. Vamos junto. Que se preparam, que aguardam um grande dia, que estão ali ansiosos. O noivo vai chegar a qualquer momento. A qualquer momento. Então o cristão agora não professa só crer em Cristo, buscar Cristo. Os últimos dias serão marcados por esta falta de atenção. As pessoas não esperam Cristo nas nuvens, você percebeu? Estão preocupados com muitas coisas, menos isso. Então os cristãos agora consideram isso, os verdadeiros consideram isso, o quê? Que a sua segunda vinda é o centro onde encontra-se, meus irmãos, todas as linhas da nossa fé à volta dele, culminará com tudo que nós estamos recebendo de Cristo. Ele é a coroação da nossa esperança. Essa volta, esse momento, esse dia, é a coroação de todos nós. Recebê-lo, esperá-lo, estar com ele para sempre. Nós ansiamos por tantas coisas. Queria comprar uma casa melhor, um apartamento melhor, um carro melhor, uma faculdade melhor. Queria ter essas coisas. Eu espero para que esse dia aconteça. Isso é bom, legítimo. Faça essas coisas. Mas não há como comparar com coisas eternas que Ele nos promete, que Ele nos dará. Então, de o receber, de estar esse dia é o ápice da recompensa, da fé em seguir a Cristo. Esse é o dia. Não é você emagrecer, não é você engordar, não é ter cabelo, não é ter um bom casamento. É esse o dia. É esse o dia. Paulo fala lá em Coríntios 15:9.
se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Mais miseráveis, se nós esperarmos Cristo só nessa vida. É um estado miserável. Esperar Cristo somente aqui, sabe? E este é o que a igreja hoje, deseja. Eles querem Cristo para melhorar as suas vidas nesse mundo terreno. Se eu tivesse Cristo, eu conseguia, hein? Se eu tivesse Cristo, eu conseguia uma melhor saúde. Eu seria respeitado, sabe? Ia mostrar para os outros que eu mudei de vida. Eles esperam Cristo para melhorar coisas sintéticas aqui, sincréticas, nessa vida. Sabe? Buscam por interesses terrenos. Quando Jesus falou para Pedro sobre a eternidade, sobre o que ele ia padecer, Pedro, jamais vão te fazer isso. Jesus repreendeu Pedro, você só pensa em coisas terrenas? Só pensa nessa vida? Coisas eternas nos esperam. Então, essas pessoas que assim vivem, Dona Ormi, são famintos, miseráveis, que nunca se saciarão. Essa terra não pode preencher o que só Deus pode dar-nos, a sua presença pode dar-nos. Então nós devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está, aonde Ele está, que nós devemos nos preparar. Eu quero estar lá, não quero estar morando em Diadema daqui a alguns anos, né? Eu quero estar morando nos céus, onde Ele está. Então a principal preocupação das virgens era levar as lâmpadas nas mãos para se unirem ao esposo, de maneira assim honrando e o servindo. Então lâmpada, luz, observe, os cristãos são filhos da luz, iluminam. O evangelho é a luz para aqueles que recebem, não é? Mas não apenas nós devemos receber, mas devemos iluminar, ser iluminado e iluminarmos. Devemos resplandecer como luz, oferecer essa luz. Oferecer essa luz. Filipenses 2,15, nós lemos hoje, né? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Essa geração corrompida e perversa, em trevas, vocês devem resplandecer como astros no mundo. A luz, a lâmpada, o evangelho que está em você deve radiar, resplandecer, cegar quem está do seu lado. Isso não é natural fazer isso. Devolver o troco que você recebeu a mais, não é natural. Oi? Se a gente começar a contar coisas pequenas aqui, que as pessoas não conseguem vencer, imagine as grandes que estão na sua frente. Então, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Nós devemos lutar para que realmente a luz que está em nós não sejam trevas. O evangelho que nós vivemos não seja um evangelho tenebroso. Então, a respeito dessas virgens, na parábola, nós podemos observar aqui agora duas personalidades diferentes. 5 eram prudentes e 5 loucas. Nós podemos ver que até mesmo entre os irmãos que professam a mesma fé e às vezes a mesma denominação, podem, apesar disso, terem personalidades diferentes, muito diferentes aos olhos de Deus. O que você esconde da esposa, você não esconde de Deus. Esconde da igreja, não está escondendo de Deus. Aparentemente eram 5 virgens, pessoas que estavam preparadas. Então, os cristãos sinceros são as virgens prudentes, e os hipócritas são as virgens loucas. Tinham 5 que eram prudentes, os verdadeiros, autênticos, e 5 loucas, hipócritas. As loucas não levaram consigo o azeite, elas tinham apenas o suficiente para iluminar, arder no tempo presente. Então a tocha colocava azeite, ardia, e você ia abastecendo, mas elas só tinham
aquele azeite para o tempo presente, para a sua aparência. Olha como eu sou religioso, não é? Como se mostrando ao mundo, eu tenho interesse na volta do Filho de Deus, tenho, mas não tinham em suas mãos, sabe, nenhum dispositivo para guardar azeite, caso o noivo demorasse. Elas tinham uma lâmpada, a profissão de fé nas suas mãos, mas nos seus corações não tinham enfoque, sabe, do conhecimento do que é o Evangelho. Sabe, não tinha solidez, raiz, resolução acerca do que é e o que não é o cristianismo. É igual esses gado pegados nessas igrejas aí. Quer ficar rico? Vem para cá, quer ficar rico? Aparentemente são de Deus, né? Então, mas não tinham, sabe, firmeza, não tinha esse conhecimento que são necessários, sabe, meus irmãos, para conduzi-las nas provações dessa vida. Sabe que você está tosquenejando tanto? Talvez está faltando raiz, profundidade, por isso que está derrapando aí. É só nisso, somente com azeite, muita profundidade, muito conhecimento, que você pode vencer as tentações e as provações que vão vir aí na frente. Essa demora dessa bênção não chegar. Então vamos abandonar tudo. Esquece. Então elas não tinham, sabe, perspectiva do que havia de vir na frente. Nem fizeram provisões para isso, você percebe? Decreta e acabou, tem que acontecer agora, se não acontecer. Apenas tinham uma lâmpada para exibição presente. Não tinha nada. Azeite para o futuro. Essa é a negligência e a ruína de muitos que professam a fé nos nossos dias. Só se preocupam em se mostrar que são religiosos, aparência, estética. Eles se preocupam em mostrar em sua volta, na rede social. As pessoas vão no monte orar e tirar foto. Estou aqui orando no monte por sua vida. Sabe aquela coisa? As pessoas, aí, parabéns pastor, parabéns irmão. Mas não se preocupam em ser aprovados por Cristo, em conhecer a Cristo, diante do qual todos nós vamos comparecer. Que bonito o esforço do irmão Michel, do irmão Leonardo, estarem vindo de tão longe para estar reunido conosco frequentemente, mas não vai valer muita coisa se o coração deles não estiverem, sabe, cheios do azeite, cheios da palavra, cheios de Deus. Não vão permanecer. Então, essas pessoas aí que não conhecem são inconstantes, são preguiçosos. As pessoas que só têm um azeite para a tocha no momento ali. Não estudam, não acreditam nas doutrinas da graça, na soberania de Deus. Desprezam as verdades. Washington. Você não tem amor. Quem não tem amor é o pastor, que não fala a verdade. Sabe? Então, eles não conhecem os atributos que revelam o noivo, o pai do noivo, a eternidade, quem pode entrar na eternidade. Desconhece completamente. É uma coisa assim, para um momento. E o noivo está demorando, e agora? Mas como é difícil esperar. Como é difícil ficar aqui aguardando. Tem que sofrer. Frio, era noite. Então as suas mãos e seus corações, que deveriam estar carregando azeite, uma botija de azeite, sabe? Estão carregando preocupações, sabe, prazeres do mundo. Não tem como servir a dois senhores. Ou você vai servir o noivo, ou ao mundo. O mundo e o noivo não dá, vai faltar azeite para a lâmpada. Oxalá, meus irmãos, nós lemos no capítulo 24, esses homens que assim andam como loucas, são ensinados por quem? Pelos falsos profetas, falsos pastores, falso evangelho. Por isso estão assim. Agora pergunta para nós aqui, antes de entrar na parte boa da mensagem. Com o que as suas mãos estão sendo ocupadas? Com o que o seu coração está sendo trabalhado? Aí nós também temos aqui as prudentes, as que levaram azeites na vasilha e nas suas lâmpadas. Elas tinham prudência,
estavam preocupadas em sustentar a fé, sabe, em praticar a fé. Em primeiro lugar, a vasilha. A vasilha é o coração onde nós devemos alimentar de sabedoria. Sabedoria que vem do alto, não é filósofo, não é patrão, não é professor, do alto, que vem do céu. O coração, a vasilha é esse coração que nós devemos alimentar. Pois todo bom coração, todo bom tesouro se tiram coisas boas. Sabe que do nosso coração às vezes saem coisas que não são boas? Porque a raiz pode estar podre. Todo bom coração, todo bom tesouro, você vai tirar coisa boa para aproveitar. E a boca fala do que o coração está cheio. Não é normal um cristão falar tanta besteira, tanto palavrão, tantas coisas, sabe? Tanto praguejamento. Não é normal, olha o seu coração. Então as nossas ações constantes mostram se nós somos as loucas ou as prudentes. Então você vai avaliando, né? Você começa a avaliar, opa, deixa eu pensar aqui. Se eu estou só preocupado com o presente momento ou se eu estou preocupado em me guardar. Deixa eu crescer em graça. Em segundo ponto, a graça é o azeite, sabe? Que nós devemos ter na nossa vasilha. Nós devemos sempre buscar esse azeite. Lá no capítulo 35 de Êxodo, havia no templo um lugar onde tinha azeite. As pessoas iam buscar azeite sempre para colocar na vasilha, para colocar nas suas lâmpadas em casa. Templo, casa do Senhor, palavra de Deus. Onde nós podemos encontrar azeite? A graça, a palavra. Então a nossa luz, meus irmãos, por isso poderia então brilhar sempre, porque nós estaremos sempre o quê? Municiados de azeite. Essas boas obras que esse azeite começa a produzir, elas devem produzir boas obras. Ou seja, não podemos servir a dois senhores, não pode sair de uma fonte dois tipos de água, doce e salgado. Como se um dia fosse prudente e outro dia fosse louco. Então nós devemos, por isso nós devemos, para que essas coisas sempre aconteçam conosco, nós possamos sempre dar frutos e durar, nós devemos ter uma convicção, nós devemos ter um princípio ativo, fixo no coração. Fé em Cristo, amor a Deus e amor ao nosso irmão. Você deve buscar essas coisas, sempre, continuadamente, andando nesse caminho. Então Cristo nos nomeou para essas coisas, para que nós andássemos nessas coisas, para que nós dessemos fruto. Porém, então, para que isso aconteça, meus irmãos, nós devemos buscar sempre a Cristo. E Ele nos deu essa ordem: eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês deem frutos, e os vossos frutos permaneçam. João 15:16. Então aquelas prudentes levaram azeite na vasilha. Assim fizeram, porque eles estavam supondo que o noivo podia demorar. E aí foi verdade. Quando nós esperamos uma coisa boa, é sempre bom, Juan, esperar pelo pior. Alguma coisa boa pode... Mas olha, não se precipite. Espere sempre pelo pior. Nós devemos ter prudência. Nós devemos, sabe, estar preparado para ocasiões difíceis. E vocês não sabem como eu estou preparado para essas coisas. Aqui na igreja, olha, eu não me iludo com mais nada, com mais ninguém, com mais nenhuma promessa. Porque se nós nos iludirmos, né, nós achamos que tudo vai ser de acordo como nós. Então se prepare para o pior. Então nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra de Deus fala em Mateus 6,34: basta o mal de cada dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. O mundo jaz no maligno. E sabe o que acontece? Essa malignidade que Jesus falou lá em 1 João atinge a todo mundo e a todos. Nós estamos lendo um texto que atingiu todo mundo aqui. O maligno, o mal, o pecado. É prudente então para nós que estamos ouvindo a voz de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o coração. Então, fazemos o que, pastor? Nos enchermos da tua graça, dos teus cuidados, dos teus ensinos, mortificar a carne, como diz Gálatas capítulo 5, sabe? Encher do Espírito, começar uma corrida e correr bem ela,
Sabe, conhecer e prosseguir em conhecê-lo. É só assim que nós podemos encher a vasilha do nosso coração da graça, desse azeite, da presença de Deus, para enfrentar o dia mau que vai vir sobre todos nós. Alguns não suportaram o dia mau, sucumbiram, caíram, estão prostrados. É prudente então para nós que nós façamos essas coisas, mortificar a carne, antes que os dias maus nos atinjam, onde nós vamos falar, não tenho azeite, eu não tenho conhecimento de como eu devo agir a partir de agora. O que eu devo fazer? Desespero? Tomar conta? Não tenho experiência, não tenho convívio com o noivo, como é que eu vou fazer? Eu não conhecia o noivo. Ele falou, ele me ensinou, ensinou, você que não leu. Nós temos instruções do noivo para todas as coisas. E como é que nós vamos então agora andar? Se enchendo da graça, enchendo o nosso coração do conhecimento. Você não está imune. Olha, eu olho assim para algumas pessoas, eu vejo que eles não estão entendendo. Você não está imune à dificuldade que está vindo aí. Quantas vezes você já caiu? Você não está imune. Olha em sua volta, lembre-se que o Evangelho está entrando em extinção. O capítulo 24 nós lemos. Está acabando o Evangelho. Não haverá mais mestres, viu, Washington? Haverá esse tipo de mestre que você conhece no seu trabalho, que vai enfeitar, mas não vai dar o azeite verdadeiro, a graça verdadeira. Então olhe para a sua volta. Os nossos pais estão passando. Os nossos pais que oravam, ensinavam a doutrina, a Bíblia, não existirão mais. Quantos jovens você conhece hoje? Amigos da minha filha, pergunta quantos tem. Nenhum é cristão. Os que são cristãos são esses doidos aí. Não tem mais ensinamento. Não tem mais. E no versículo 5, voltando lá para o texto de Mateus 25, mesmo os mais prudentes podem, meus irmãos, ou ocasionalmente, distrair-se, como fizeram essas prudentes, se distraíram, devido à demora, elas dormiram. Como eu falei, o mundo jaz maligno, uma guerra vai ser tremenda, a batalha vai ser grande. Eles interromperam a sua preocupação com a chegada do noivo. Não tem mais preocupação, principalmente nós reformados, né? Eu conheço as doutrinas da graça, eu sou reformado, eu não sou como os pentecostais, eu tenho conhecimento. Estão dormindo, sabe? Olha como é que eles estão andando nos nossos dias. Muitos homens que deveriam andar de maneira diferente estão prostrados, caídos, dormindo, enlaçados, têm se envolvido com coisas do mundo, têm deixado a vigilância, têm buscado coisas que levam mais a se distanciar de Deus, né? Deixar a prudência que antes era uma marca. Eu conhecia pessoas que tinham prudência, que eu baixava a cabeça, misericórdia, que homem santo. A noite chegou, o noivo está demorando, e a prudência foi embora. Sono, sonolência. Não é assim que a igreja está vivendo hoje? Quer uma demonstração? Quarta-feira vem aqui, vem no culto de oração. Tem 2 pessoas orando aqui, meus irmãos. Eu dou glória a Deus por vocês, que na escola dominical nós tivemos 40 alunos na escola dominical. Isso não existe mais. Quando eu falo igreja, eu estou falando assim, global. Culto de oração é o que mais é desprezado, e é o maior culto que dá a igreja. Então nós devemos notar que o noivo chegou à noite, à meia-noite. Por isso o sono, o cansaço pode ter vencido eles. O ambiente frio, escuro, sabe? Deixar de estar alerta para a chegada do noivo. Muitos estão dormindo, não estão mais crescendo em graça. Você não consegue chegar à estatura de varão perfeito nessa vida, então a sua ordem é cresça em conhecimento todos os dias. Não há Calvino no nosso meio, não há Charles Spurgeon no nosso meio, e nem eles eram mestres, nem Paulo, ainda que eu conhecesse toda a ciência, ele nunca conheceu. Mesmo que ele conhecesse, ele deveria crescer em amor, crescer de alguma forma, ele seria falho. Então muitos estão dormindo, muitos parece que perderam a expectativa da glória que vai se revelar quando o noivo chegar. Isso que me assombra. Pergunto para você, qual foi a última vez que você sonhou com a volta de Jesus Cristo? Quando foi? Nós sonhamos com aquelas coisas que nós sempre, né, ouvimos, né, fica marcado. Quando foi que você sonhou a última vez? O céu se abrindo, as trombetas tocando. Quando foi a última vez? Muito tempo, né, irmão?
Não é costumeiro mais, nós estamos dormindo, né? Jesus falou em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, está tudo feito. Vocês são salvos, eleitos, mas a carne é fraca. Não deixe que as tentações, as seduções, tirem vocês da posição que vocês honrarão ao Pai. Não deixe que Ele roube de nós essa coroa. Ele quer ver homens poderosos quando Ele voltar aqui. Mulheres santas, irrepreensíveis, cheias de oração, que não se vendem. Sabe? Então, o rei está chegando para as suas bodas. Ele veio. Como no verso 6, Ele veio. Ainda que Cristo demore um pouco, meus irmãos. Parece que Ele não vai vir. Ele vai vir sim. Já tinha demorado. Era meia-noite. O noivo falou que vinha às 6, às 7. É meia-noite, não veio ainda. Mas Ele vai se levantar. A sua promessa, a promessa da sua vida é garantida. Ele não retarda a sua promessa, como diz o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O que significa? Ele não esquece. O que Ele falou ontem, pode passar 1000 anos, é como se fosse ontem. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai vir. Sabe, na primeira vinda, Ele foi aguardado por muito tempo. Os judeus aguardaram muito tempo, mas Ele veio na plenitude dos tempos, como diz Gálatas capítulo 4:4. E nessa segunda vinda, após Ele colocar todos os inimigos por escabelo dos seus pés, Ele vai vir. Quando se completar o número dos irmãos, dos nossos irmãos, Ele virá. Ele está vindo. Sabe, quando não estiverem esperando, quem está esperando? Ninguém. Ele está chegando. É agora. Quando o sol não der mais a luz, quando as estrelas caírem, quando a lua não der mais a sua iluminação, Ele vai vir logo após as tribulações desses dias. Ele voltará. Então o mundo, quando Ele voltar, estará em trevas, como diz o texto. O que o texto quer revelar aqui? Versículo 6. Mas à meia-noite. O que significa isso? Trevas. Quando o mundo estiver em densas trevas, na prostituição, na bebedeira, na luxúria, na glutonaria, o mundo sem Deus, o mundo com ateus praticantes no púlpito, Ele vai vir. Ele chegará. O mundo estará eclipsado no seu leito de morte com as falsas religiões, como existem religiões hoje. Como existem religiões hoje. Sabe, o mundo estará com aqueles que dizem ser crentes, mas são falsos piedosos. Trevas, noite, à meia-noite. É o clima da noite, né? Que hora que é meia-noite? Nossa, morte, terror, medo. Não representa isso, meia-noite? Então eles ouvirão um clamor. Então, um alto e bom som nas nuvens, a voz do arcanjo anunciando: eis o noivo, eis aí o noivo. Eles serão chamados a estarem diante de Deus. Você sonha com esse dia? Você sonha mesmo com esse dia? Você fala: que terrível vai ser isso, Senhor, mas eu sonho com esse dia. Que dia será esse tenebroso para a humanidade? Mas eu sonho com esse dia. Eis o noivo. Eis o noivo. Toda a terra será chamado. Eles serão chamados diante do noivo. As prudentes, as loucas. Porque é chegado o dia do noivo receber a sua honra. Malaquias fala assim: se eu sou o pai, cadê a minha honra? Giovana, se eu sou seu pai, cadê a minha honra? Cadê o respeito? É assim que Deus vai cobrar o mundo. Vem cá, eu sou o pai. Todas as almas são minhas. Ezequiel 18. A mim pertencem todas as coisas. Cadê a minha honra que faltou? Todos nós vamos prestar contas. Com o que você está fazendo com a sua vida que eu te dei? O que tu fez? Eis o noivo. Saia ao seu encontro. Saia-lhe ao seu encontro. Quer dizer, venham ao seu encontro. Todos nós iremos ao seu encontro.
Apocalipse fala assim, que os mares darão conta dos seus mortos. Onde morreu uma pessoa, onde ninguém mais imagina, nunca imaginou, dará conta. Todos comparecerão diante dele. No verso 7, todos se levantaram e prepararam as suas lâmpadas para estarem com o noivo. No versículo 7, é nessa hora que as nécias, os falsos, os hipócritas, os que desprezaram as doutrinas da Escritura verdadeira, sabe? Os mentirosos, os adúlteros, os fornicadores, hão de ver que a luz está apagada da sua lamparina, da sua tocha. Perceberão a sua nudez. Eles verão, eu não contenho a luz de Deus, que me justifica, que me salva, que não vai me condenar. A graça salvadora que eles tantos desprezaram por tantos anos, enquanto a mãe falou, enquanto o pai falou, enquanto o pastor falou, enquanto a igreja falou, enquanto a internet está falando, eles desprezam. É nesse momento que eles vão ver, é nesse momento que eles vão perceber a nudez. Eles não poderão acompanhar o noivo até a sua casa. Ao contrário, serão impedidos de entrar. Eles ficarão então nas eternas trevas, que sucumbirá neste mundo, porque desprezaram a luz verdadeira que Deus dá. Verão que Ele era a luz verdadeira que iluminava todo o homem. Eu quero fazer um apelo nessa noite, meu querido irmão. Você que tem rejeitado tanto o chamado ao Evangelho, você que tem rejeitado tanto a luz do Evangelho, esse dia de trevas há de acontecer. É tão certo esse dia, é mais palpável do que a sua presença aqui nesse lugar, que esse dia vai acontecer. Não despreze a condição favorável que ainda é oferecida a todos nós. Não despreze, creia no Senhor. Esvazie-se dessa luz que está em você, porque ela é treva. Ela não pode te justificar. Esvazie-se dessa luz. Venham para Cristo. Jesus, a luz do mundo, o único Salvador, a única verdade, é o único caminho. Venham para Jesus. É um convite nessa noite. Venham para o Evangelho de maneira plena, como nós dissemos ontem. Conhecer não é só de falar, eu conheço Jesus lá. Estar nele, se encher dele. Andar com ele. Não da boca para fora, não é só confessar, eu creio em Cristo. Deixar a sua vida ser moldada por ele. Sabe por quê, meus irmãos, ele não veio ainda? Porque há muitos em trevas. Ele tem tido paciência com você, inclusive. Ele está retardando a sua volta por causa de alguns aqui ainda. Alguns que estão nos assistindo. Aonde comprar o azeite? Olha o texto, vá comprar o azeite. Meu irmão, a salvação é individual. Ninguém se salva por si só. Eu não posso dar a minha salvação para a Andréia. Você deve buscar na fonte, deve comprar, deve receber de Cristo. Então, aonde comprar ainda? O mercado está aberto ainda. Não fechou ainda o mercado. O noivo ainda não veio. Faça isso hoje, arrependa-se hoje, se conserte hoje. Busque a Deus hoje, hoje é dia ainda. O noivo não veio, você não ouviu a voz do arcanjo ainda. Acabou! Não, você não ouviu ainda. Ainda há tempo. Ele tem paciência, ele tem misericórdia. Então não cometa a loucura que essas loucas cometeram, sabe? Achando que se ele vier, dará tempo de buscar, como se consertar, como se arrepender. Não dará mais tempo. Não haverá mais tempo para se arrepender e estar com ele. Quando ele vier agora, será o fim para todas as coisas. Como foi Noé no seu dilúvio. Ele vai entrar no seu aposento, na sua casa, e vai fechar a porta. Noé, quando entrou na arca, fechou a porta. As pessoas batiam, deixa entrar, Noé. Deus fechou a porta. Ninguém mais entrava. A oportunidade é agora. É hoje. É nesse momento. O Senhor fechará a porta da graça. O tempo acabará. E ninguém mais poderá entrar. Que desespero. Que oportunidade nós temos perdido nesse mundo. Faltam 5 minutos. Verso 13. Portanto, amados, vigiai, pois que não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Esse dia vai chegar.
Nós devemos então, diante desses textos, nos comportar com prudência, com decência, com cuidado, porque o rei vem, nós não sabemos que hora que é, mas ele vem, é certo. É certo que ele vem. O evangelho das boas novas, dessa reconciliação, dessa paz, é oferecido de graça, você não tem que fazer nada. Crê, arrependa dos seus pecados e siga-me. Essa graça poderosa que ele oferece é maravilhosa. Sabe por quê? Ele salva nós mesmos da nossa falta de cuidado, como deveria ser. As prudentes foram salvas, porque eles confiavam em Cristo, eles tosquenejaram, dormiram, tropeçaram, porém foram salvas. Então hoje ela está disponível a você, você que queira o evangelho, queira entrar nessa luz. Não é quanto você vai ser perfeito daqui para frente, é quanto você confiará e esperará em Cristo. Vá a Cristo, Ele tem derramado sobre todos nós, aí sim, a plenitude da graça. Plenitude da graça. Por que as pessoas não vêm a Cristo? Porque se for a Cristo eu vou perder muitos prazeres. Você é louco. Você não sabe os prazeres indizíveis que nos aguardam. Esses prazeres que você está tendo com sexo, com dinheiro, com fornicação, isso é droga, isso é nojento. Nós comeremos do maná eterno, da árvore da vida, beberemos da fonte das águas da vida. Você está trocando uma coisa poderosa, prazerosa, que não tem nem como descrever o sabor, a maravilha que é por coisas assim. Ele dá-nos a plenitude da sua graça, plenitude do prazer, da honra a nós. Não está oferecendo para você um pão que se murcha amanhã, uma coisa perfeita. Então não há nada nesse mundo comparado a Ele. Nada nesse mundo pode se comparar a Ele, com aquilo que nós gozaremos no seu reino quando entrarmos. É, como diz Réveillon, 5 minutos nada, 1 minuto. Quando nós estivermos no céu, você vai olhar para trás, como eu deveria ter me santificado mais, orado mais, me separado mais, amado mais, estudado mais, conhecido mais, porque vale a pena. É 1 minuto na eternidade. Imagine os próximos minutos, os próximos anos, os próximos centenas, bilhões de anos que você vai viver lá. É impagável aquele lugar. Está trocando uma coisa podre por uma coisa eterna, rigorosa, cheia de vida. Uma coisa que é morte, funeral, por uma coisa que é eterna e vívida para sempre. Então não há nada neste mundo. Como diz o Salmo 23, tendo Ele, nada nos faltará. O Senhor meu pastor, em nada me falta. Não falta mais nada. Nada. Eu tenho tudo com Ele. E tudo mesmo. Desfrutaremos de tudo mesmo. Mas, a partir de agora então, o nosso dever é esse. Prudência. Vigilância. A noite vem. Sabe? As pessoas podem sim ser enganadas facilmente. Você é uma delas. Então vigiem, cresçam na graça e no conhecimento em Jesus Cristo. Vamos orar?